Bom dia, vamos a mais uma reflexão para o nosso dia. Eu quero falar de um milagre que é bem conhecido, um dos milagres mais conhecidos de Jesus, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Está no capítulo 6 do Evangelho de João. Vamos ler aqui. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia. Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Então Jesus, erguendo os olhos, no versículo 5, e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para dar de comer? Jesus de vez em quando ele é engraçado, ele faz umas perguntas que ele quer pegar, uma pegadinha com os discípulos. Mas dizia isto para o experimentar. É assim que Deus faz. De vez em quando ele faz umas perguntas para nos experimentar onde está a nossa fé. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe: Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto não basta para tanta gente. Disse Jesus: Fazei o povo assentar, pois havia naquele lugar muitas relvas. Assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, o quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Uma história linda, né? Jesus atravessa o mar da Galileia, e aí aquela multidão atrás dele. Teve uma hora que ele olhou e falou assim: agora, vou fazer um teste aqui. Como é que a gente vai comer, como é que a gente vai alimentar essa multidão? Porque as pessoas não entendem que a gente também tem que alimentar fisicamente a multidão. Tem pessoas que pensam que é só alimentar espiritualmente, mas a pessoa sente fome. Geralmente quando a gente faz um evangelismo estratégico, né, eu fiz muito levar o sopão na madrugada, né? A gente vai com o coração aberto para deixar uma palavra, mas a gente ia com um pote de sopa, de um caldo, para alimentar as pessoas, moradores de rua. A gente faz isso ainda toda sexta-feira no Ministério de Ressocializar Moradores de Rua. Toda sexta-feira a gente faz isso com morador de rua ali em Olaria, aqui no Rio de Janeiro. Então, Jesus pergunta para Filipe: como é que a gente vai alimentar isso? Assim, ó, ele estava ali fazendo um teste com Filipe. E André, fala para ele: ó, tem um rapaz aqui que tem aqui uns peixes e pães. Ele falou: então, pede o povo para sentar. Vamos ver o que Deus está falando em relação a isso. A primeira coisa, quando você segue a Jesus, você pode ter certeza de uma coisa: não vai faltar nada. Não vai faltar só a palavra, não vai faltar o teu alimento. Capítulo 6 de Mateus fala isso: não andeis ansiosos pelo que haver de comer, beber e vestir. Ele fala isso lá no capítulo 6, sobre a ansiedade, né? Então, quando eu sou um seguidor de Jesus, eu tenho certeza que não vai faltar nada. Além da palavra, vai ter alimento. A primeira coisa que ele mandou aquele povo fazer é assentar. O que é assentar? O que Deus está falando para nós nessa manhã? Primeiro, você tem que sossegar. Você tem que deixar essa tua agitação naquilo que você está buscando, no teu milagre. Às vezes você está passando por um aperto, eu não sei se é financeiro, se é falta de alimentação, ou se é na vida familiar. A primeira coisa que Deus está falando para você: se assente. Se assente. Sossegue, que eu vou te alimentar. Não importa o que você tem na mão. Primeiro você se assente, porque aquilo que está na tua mão, eu vou multiplicar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está falando para você nessa manhã: ei, calma. Ei, isso que você tem na mão
para você parece pouquinho, eu vou multiplicar. Deus nessa manhã vai multiplicar os pães e peixes. Mas não é pães e peixes que eu estou só falando. É aquilo que você está falando assim, eu só tenho isso. Deus nessa manhã está falando, tá bom, se você só tem isso, vamos fazer o seguinte, se assente, se acalme e me dá isso aqui, dá na minha mão, que eu vou multiplicar. Eu vou dar graças ao Pai e Ele lá vai multiplicar o que você tem na mão. Toma essa palavra como uma profecia hoje na tua vida também. Hoje é dia de multiplicação de pães e peixes na tua vida. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é se assentar, é você sossegar. Acalma teu coração, se assente, acalma e dá na mão de Jesus aquilo que você tem. Se é só um pouquinho de peixinho de pães, dá na mão dele. Você vai ver um milagre acontecer. Toma essa palavra como profecia na sua vida. Guarda o teu coração. Um dia abençoado para você, em nome de Jesus.